Olá! Vamos continuar estudando matemática? Acompanhe essa explicação com Marta Mourão. Agora, na sequência de frações, eu vou falar sobre multiplicação de fração. Eu pretendo aqui mostrar para vocês como que a gente representa 1/2 vezes 1/4. Como que a gente representa ele geometricamente? Para depois a gente entender por que eu entro na regrinha da multiplicação. Eu peço para vocês, se possível, compartilhar esse vídeo, deixa seu like, clica no sininho. Se você perdeu as informações de fração anteriores, é só você clicar abaixo da descrição do vídeo ou na setinha ali do lado direito, lá no seu celular, que você vai ter os vídeos anteriores, tá bom? Como que eu faço 1/2 vezes 1/4? Eu vou representar primeiro geometricamente desenhando aqui um retângulo e eu vou dividir esse retângulo em 4 partes. Vou tentar fazer aqui 4 partes iguais. A dica que eu dou é, se você for representar geometricamente, começa pelo maior denominador ali, ó, que daí vai ficar mais fácil de você fazer o de menor. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu fiz o inteiro, dividi em 4 partes e eu vou pintar uma. Por quê? Eu vou pintar uma porque aqui eu só tenho 1/4. Tudo bem? Agora, tá vendo, ó? 1/2 de 1/4. O vezes eu posso falar de também, tá? 1/2 de 1/4. Tá legal? Então, assim, eu fui lá e desenhei o meu retângulo e dividi em 4 partes e pintei uma. Desse 1/4 que está pintado, agora eu tenho que dividir em 2 partes, tá vendo? Para pintar a metade só. Como assim? Tá vendo? Eu vou pegar esse 1/4 e vou dividir ao meio. Mas a fração, pessoal, eu não posso dividir só isso aqui. Eu tenho que ir até o final dela, porque eu tenho que pegar o meu todo e dividir em partes iguais. Quando eu peguei aquele meu retângulo que já estava dividido e dividi ao meio novamente, para pegar a metade, eu tenho que pintar a metade de 1/4. Então, agora eu fiquei aqui, ó. Eu vou ter que pintar, vou trocar minha cor aqui para ficar mais fácil de ser entendido. E eu vou usar um amarelinho agora. Agora eu tenho que pintar a metade. A metade do todo que ficou no meu desenho. Olha lá, essa aqui é uma metade. E a resposta, onde está a resposta? É a interseção. É a interseção. O que é isso? Da onde está pintado? No meu caso aqui, de rosa e... Tá vendo aonde está pintado de rosa e amarelo? Quantas partes estão pintadas de rosa e amarelo? Não é uma? Uma parte no total de quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, então é 1/8. Se eu pego 1/2 vezes 1/4, dá 1/8. O que eu observo aqui? Que eu poderia perfeitamente multiplicar 1 vezes 1 e 2 vezes 8. Ou, desculpa, 1 vezes 1 que dá 1 e 2 vezes 4 que dá 8. Geometricamente, é essa a ideia que nós temos aqui. Vamos fazer só mais um para ver se vocês entenderam um pouquinho? Então, vamos lá. Letra B. Como que eu represento geometricamente 2/3 vezes 4/5? Então, a primeira coisa que você vai fazer é faz um desenho, um retângulo e representa o 4/5. Eu vou tirar aqui para não ficar muito espaço. Então, por que eu uso o retângulo? Ele é mais fácil, né, da gente dividir. Primeira coisa, eu vou pegar esse retângulo e vou dividir ele em 5 partes. Vamos ver se eu consigo. Sem régua aqui, né, ó. 1, 2, 5 partes iguais, mais ou menos, tá? 2, deixa eu pegar aqui direitinho. 2, 3, 4, mais ou menos 5. Ficou um a mais ali, eu vou tirar.
Eu vou tirar aquele que sobrou. Então, eu tenho mais ou menos aqui em partes iguais, certo? Tá um pouquinho maior esse daqui, mas me perdoe. Agora, eu vou pintar 4 partes, ou seja, eu vou pintar 4 quintos. 1, 2, 3, 4. Então, agora eu tenho que pegar. Então, tudo bem? Primeiro eu fiz com aquele que tem o maior denominador. Agora eu vou pegar aquele que está colorido, tá vendo 2/3? Eu tenho que dividir em 3 partes, mas quando eu divido em 3 partes, tá vendo? Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Mas eu tenho que ir até o final. Eu peguei aquele que está colorido e vou dividir em 3 partes, para eu pegar 2 partes. Agora eu tenho que pintar 2 partes. Então, vamos pintar 2 partes aqui. Eu vou pegar uma outra cor. Me dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, porque tem muitos alunos que perguntam, eu não entendo por que tem que ser feito dessa forma. Então, agora a gente vai ter que pintar essas 2 partes daquele todo. Então, eu vou pintar uma, tá vendo, ó? Isso aqui tudo é uma parte. 2 partes do meu todo. A resposta é a interseção. Então, a resposta... Deu certo, né? A resposta é a interseção, ou seja, onde está pintado com as 2 cores. Interseção. Então, uma eu pintei, a outra eu achurei para ficar fácil. Eu risquei, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Ó, 8 no total de quantos quadradinhos? 3, 6, 9, 12, 15. Ó, que legal! Eis a multiplicação. Então, o que nós podemos fazer para dar esse 8/15? 8/15 aqui. 8/15. A gente multiplica numerador vezes o numerador, tá vendo? 2 vezes 4 que dá 8, 3 vezes 5 que dá 15. Não é fácil? Então, você não vai precisar ficar fazendo o desenho. Eu quis fazer o desenho para mostrar para você ter um entendimento melhor. Vamos agora resolver um exercício que é simplesmente fazer a multiplicação. Agora a gente faz direto, tá? Não precisa mais ficar desenhando, tá? Então, vamos lá. 7 décimos vezes 2 quintos. O que eu vou fazer? Já deu para ver que eu vou multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes o denominador. Ou seja, 7 vezes o 2 e 10 vezes o 5. Pode fazer direto? Pode. 7 vezes 2, 14. 10 vezes 5, 50. Observem, são 2 números, pessoal, pares, que dá para você dividir. Então, você tem que simplificar a fração sempre que possível. 14 dividido por 2, 7. 50 dividido por 2 dá 25. Você chegou em 2 números que não é mais possível de dividir. Tudo bem? Vamos fazer mais um? Vamos lá, letra D. Vamos colocar um que você tem que multiplicar mais do que 1. Por exemplo, a maior dúvida dos alunos é quando tem assim, 1/2 vezes 1/3 vezes 1/4 vezes 2/3. Multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vai ficar 1 vezes... Eu vou usar o pontinho para representar o vezes, que você sabe que é a mesma coisa. Eu posso fazer direto? Pode fazer direto, cuidado para não errar. 2 vezes o 3 vezes o 4 vezes o 3, tá? Então, 2 vezes... Aí é só multiplicar e não errar as continhas. Pode multiplicar. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 vai dar 2. Agora, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4, às vezes não dá para fazer direto, você vai lá e faz a continha.
24, 24 vezes o 3, que vai dar 12. Vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Qual é o resultado? 2,72. Olha lá, eu tenho dois números que são pares, então eu consigo dividir, ó, simplificar a fração. Então, eu vou lá e simplifico. 2 dividido por 2, que vai dar 1. E 72 dividido por 2. Olha lá quem esqueceu da continha, ó. 72 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Sobra 1, abaixo 2. 12 dividido por 2 dá 6. Tá vendo? Eu poderia fazer direto, quem sabe bem a tabuada. Então, eu gostaria que você treinasse um pouco a multiplicação de fração. Próximo vídeo vai ser divisão de fração. Espero ter